Saudações a todos, então mais um vídeo hoje sobre leitores digitais e hoje vai ser um review, vamos dizer, um ano depois, do Note Air 2 Plus. Lá atrás, ano passado, eu disse que ele era o estado da arte dos leitores de 10 polegadas. Vamos ver se isso se mantém em relação ao Note Air. Vejam, então nesse um ano, alguns equipamentos foram lançados da Boox. A Boox lançou principalmente o primeiro 10 polegadas colorido, já tinha o 7.8 polegadas, o Nova 3 Color do ano passado, e agora nós temos propriamente o Tab Ultra C e o Tab Mini C, que são leitores com a tela Kaleido 3 de 300 dpi, preto e branco, 150 dpi colorido. E os de 10 polegadas continuam no mercado preto e branco, e por que então pensar se ainda o Note Air continua imbatível como esse estado da arte? Bom, diria para vocês, utilizando esses equipamentos por mais agora de um mês dos coloridos em comparação aos preto e brancos, diria que ainda o Note Air mantém esse padrão, vamos colocar assim, como leitor a ser, vamos dizer, derrotado perante outros novos. Eu diria ainda que se eu fosse escolher um de 10 polegadas, eu ficaria com o Note Air pelo preço, pelas funções e pela portabilidade. Dentro de 10 polegadas, porque a pegada do Note Air ele é um pouquinho diferente dos outros, com a borda lateral mais larga, semelhante ao que o Kindle Scribe tem. Então, depois eu colocar o Kindle Scribe lado a lado, vocês vão ver que eles se assemelham em design em bordas. Mas vejam, o Note Air, depois de um ano, ele ainda continua sendo uma ótima pedida pelo preço. Ele tem se mantido, reduzido um pouco nesse último ano, ainda não teve uma substituição, é possível que isso ocorra a curto prazo em relação à Boox. A Boox sempre renova os seus leitores quase que anualmente, e pode ser que o Note Air tenha uma renovação ou abandono por completo, né? Sai agora o Note Air e entra só o Tab Ultra e o Tab Ultra C. Apesar que ainda acho que o Note Air tem um apelo propriamente interessante em relação aos e-inks. Talvez seja o da linha propriamente da Boox, talvez mais vendido internacionalmente, pelo menos que você vai ver nas qualificações da Amazon e em alguns sites que qualificam pelos mais vendidos, o Note Air acaba sendo o que está sempre lá em cima. Então vamos lá, vou fazer algumas comparações, né? Quem tem o Note Air deveria fazer o upgrade ou deveria continuar até uma segunda ordem. Então vou fazer algumas comparações em relação propriamente a tamanho, né? Vejam aqui, eu deixei o Note Air 2 Plus, então a diferença em relação às gerações anteriores é uma bateria maior, o processamento aprimorado, a memória de RAM também passou a ser, salvo engano, 4 GB. Em tamanho não se compara com o Tab X, por exemplo, né? Então eu diria que quem está muito satisfeito com 10 polegadas não precisaria trocar para um Tab X, a não ser que sinta necessidade de leituras em formato A4 num leitor desse. É diferente se você está satisfeito com o formato tradicional de livro, formato A5, então acaba sendo que o Note Air é uma boa opção. A vantagem, né, querendo ou não, em relação ao Tab C, o Tab X, é que você pode colocar em paginação dupla, por exemplo, colocar aqui com notas laterais aqui, e vocês vão ver que o tamanho efetivo da tela é muito próximo ao que vai estar cortando, acredito, aqui. Mas o Tab X acaba tendo uma tela efetiva muito próxima do tamanho de 10.5. É como se você lesse duas páginas ou com uma página e as anotações lateralizadas aqui. Então esse é um aspecto que é interessante a considerar. Mas se você está satisfeito ou com o tamanho, não diria que seria uma questão necessária. Talvez, né, se você acha que o de 10 polegadas é grande e não te atende, talvez seria passar propriamente para o Nova Air 2. Vejam que a diferença também é considerável. Eu diria que é quase como se fossem duas telas
de 7.8 aqui líquidas, sabe? É lógico que colocando lado a lado vocês vão ver que duas telas de 7.8 daria um pouco mais. Mas o interessante é que o propriamente acaba sendo um que apresenta muito bem conteúdos grandes ou pequenos, já que o Z-Reader da Boox favorece as configurações de página, recortes, reconhecimento das bordas dos textos, os aplicativos de notas são semelhantes. Então, diria, assim, de linhas gerais, que depois de um ano, ainda o Note Air acaba sendo o padrão de 10 polegadas que eu diria na linha da Boox. Se a gente fosse comparar agora com outros de 10 polegadas que tem um layout semelhante, seria com o Kindle Scribe. O Kindle Scribe, que vejam, também tem essa borda assimétrica semelhante ao Note Air. É um pouco diferente, claro, mas relembra a questão de 3 bordas iguais e uma desigual, que você poderia pegar e girar se você é canhoto ou destro. Mas em peso eu diria que o Note Air é até um pouco mais leve. Aí vai fazer uma diferença em relação às capas que vocês vão utilizar propriamente. O interessante é que são intercambiáveis as canetas, porque com o Kindle Scribe utilizando uma caneta Wacom, você poderia ter um Kindle Scribe para ler e o Note Air para poder fazer as anotações. Isso é algo interessante. Ou utilizar algum aplicativo, né? Quem vai montar, está pensando em montar um setup de e-ink. Eu mesmo tenho utilizado muito o Tab X com o Nova Air 2 lado a lado. Às vezes fica um livro, fica um aplicativo e o bloco de notas ainda no Nova Air 2. Bom, então, feitas essas comparações depois de um ano, e até com o Kindle Scribe, que saiu depois do meu review em relação ao Note Air, diria que entre os de 10 polegadas, no custo-benefício ainda é o melhor, o design continua atual, as funcionalidades continuam, vamos dizer, concorrendo com os demais e-readers de 10 polegadas, e ele tem realmente um bom custo-benefício. Aí a questão é, se você já tem, eu não diria que vale a pena fazer um upgrade, por enquanto, não teve nada realmente substancial, a não ser que você queira partir para o colorido, em relação aos 10 polegadas, ou se você quer um tamanho maior, como de 13.3 polegadas, mas o Note Air se mantém firme, enquanto uma ótima recomendação para um leitor de 10.3 polegadas com essas funcionalidades anexas, ok? Qualquer dúvida, coloque aí nos comentários, siga aí o canal e compartilhe se possível, beleza? Até mais!